Pronto, então, acho que tudo tem que começar pelo porquê, né? Então, o título aqui é Visão, Chamado e Missão, né? E a gente tem várias interpretações aí sobre missão e chamado, qual a diferença de um para o outro, né? Isso depois a gente vai ver a importância que conecta com o que a gente está falando. Então, vamos começar por, antes, né, até de explicar o chamado, eu gosto bastante desse versículo que fala que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, quando a gente vai tratar da questão de propósito, né, o pão, ele fala muito do ordinário, né, do dia a dia, né, na linguagem mais jovem aí, do pagar boleto, né, todo mundo tem que pagar boleto aí, e, na verdade, isso é necessário, né, para a gente, mas o que a gente está falando aqui é de algo extraordinário, né? Então, é algo divino, inspirador aí, que conecta a gente e que nos motiva a gente a assumir essa jornada aí. Então, esse extraordinário, ele provém da palavra que sai da boca de Deus. Essa é a fonte ao qual a gente vai se referenciar e se alimentar, né? Então, voltando à questão da palavra de chamado, né? A primeira ocorrência na Bíblia do chamado está em Gênesis, né? Onde Deus pergunta a Adão, onde estás? E percebam que o pecado de Adão colocou ele num lugar que não era para ele estar. Tirou ele daquele lugar que Deus tinha colocado, né? Então, se fosse eu que tivesse perguntado, eu ia dizer, Adão, o que é que você fez, né? E Deus não perguntou o que ele fez, ele perguntou onde ele estava. Então, isso é interessante porque a atitude dele distanciou ele do propósito, colocou ele num lugar onde ele passava a ser inútil para esse propósito, né? Então, quando a gente fala de chamado, é Deus, né, chamando o seu filho, chamando, né, a sua criação para esse lugar, nessa família de muitos filhos semelhantes a Jesus, né? Então, essa família, essa restauração é o chamado que Deus tem para nós. E é importante a gente aprofundar. Essa tela aqui eu poderia falar um bocado de tempo, mas eu só quero pontuar algo mais profundo acerca do propósito, porque todos nós aprendemos, né, e não está ruim, não, que Deus quer ter uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. Mas ter uma família não responde à pergunta do propósito, porque o pronome, né, que o provérbio, o adjunto, sei lá, agora me atrapalhei tudo, que responde finalidade, propósito, é a fim de, ou então para. Então, se eu digo para vocês que eu quero ter uma bicicleta, ter a bicicleta não é o propósito. Claro que eu quero ter, mas eu quero ter para quê? Né? Qual a finalidade dessa família que Deus quer, que Deus chamou Adão para ter, para retornar a esse lugar? Então, o versículo mais famoso, né, que a gente tem no estudo é Romanos 8, 28 e 29. Mas eu queria pegar aqui Efésios, né, 1, 3 a 14, Efésios 3, de 8 a 12. E ele fala, né, que o Pai, o Filho e o Espírito Santo estão envolvidos, e ele fala que nos predestinou para sermos santos, para o louvor da sua glória. Então, o que a gente entende aqui é que a glória de Deus é a finalidade, é a glória de Deus refletida nesse povo. E o texto continua, que sua vontade é um mistério, que é fazer convergir em Cristo todas as coisas novamente, para o louvor da sua glória. E ele continua, um povo adquirido para o louvor da sua glória. Efésios fala que por meio da igreja, Efésios 3 fala que por meio da igreja, Cristo quer dar-se a conhecer, quer mostrar a sua sabedoria de muitas formas.
E outro versículo muito conhecido nosso também, fala que a esperança dessa glória é Cristo em nós. Né? Então, percebam que eu posso estar correndo o risco de, se eu determinar que o propósito é a família, e se eu já sou parte dessa família, eu posso ter a falsa sensação de que eu estou cumprindo o propósito, né? Porque, de fato, somos parte dessa família. Mas, se a gente ler aqui agora João 17, que é a oração sacerdotal de Jesus, né? Ele, na oração, ele presta contas ao Pai. Ele fala, bati a meta, cumpri meu plano de ação. Ele fala, eu glorifiquei o Pai na terra, eu revelei o Pai aos seus. Então, percebam que ele não estava prestando conta de que ele formou a família, ele estava prestando conta de que ele chegou na essência do que essa família deve chegar, que é expressar sua glória e virtude na terra. Então, de uma maneira mais abrangente, mais profunda, né, o propósito é que Deus quer ter sua glória e virtude manifestada aqui na terra através de um povo unido, do qual Jesus Cristo é o Rei. Então, a finalidade dessa família da qual somos parte é que a glória de Deus seja manifesta através de nós. Então, isso é importante para a gente refletir, né, o lugar onde a gente está, o chamado que a gente tem e o trabalho que a gente está desenvolvendo, se está alinhado, né, com essa revelação. Só dar mais uma pincelada aqui, a gente fala muito do propósito eterno e também fala do evangelho do reino, né? E para termos um reino, basicamente a gente precisa de 4 coisas, né? De um rei, de uma vontade, de um povo e de um território. Né? O rei, eu já falei, né? O rei Jesus, né? Então, fala do senhorio de Jesus Cristo. Né? Essa vontade, esse estatuto, essa bandeira, né? Ele fala desse propósito eterno. Esse povo fala a respeito de unidade e sacerdócio, né? O serviço que esse povo unido faz, e o território onde isso, o palco onde tudo isso acontece é aqui na Terra, né? Então, a oração do Pai Nosso é que seja na Terra como já é no céu. Então, não vamos achar que a glória e virtude de Deus vai ser manifestada nos céus, que já está. Deus conta com sua família para que seja, né, aqui na terra como é no céu. E tudo isso apontando para a glória de Deus, tudo dele, por meio dele, né, e para ele. Então, se estamos falando desse povo, desse sacerdócio, né, o que representa ser esse povo, né? Ele tem características peculiares e interessantes, né? Porque a gente vê uma riqueza aqui é só um resumo, né? Mas a gente vê uma riqueza de características e atributos que esse povo tem. Então, esse povo ele é uma família para o Pai, né? Jesus revela muito bem isso, embora no Antigo Testamento tenha alguns flashes acerca da paternidade de Deus. Jesus é quem de fato nos traz aí o Pai Nosso, né? E isso fala de paternidade, de identidade, dignidade, unidade e amor. Ao mesmo tempo, esse povo unido, ele é um corpo para o filho, né? E o corpo para o filho fala de reinos, senhorio, cabeça, né? Jesus governando, fala de serviço, ação, comissão e ministério, né? Como que o corpo, como ele se move aqui na Terra. E a palavra também fala, né, de um templo vivo para o Espírito Santo. E tudo que está ligado ao templo, né, a gente vê sacerdócio, culto, disciplina espiritual, né? Dentro da disciplina espiritual a gente tem leitura da palavra, oração, jejum, né, evangelismo. E o templo para o Espírito Santo fala também acerca dos dons que o Espírito Santo nos dá. Então, percebam que a gente consegue linkar isso com a Trindade e que Deus tem características complementares, né? Porque não é só um corpo que tem uma característica militar, né? Ele é um corpo, mas ele é família, então ele tem paternidade, tem unidade, amor, né? Ele não só traz
De volta aqui, estão me ouvindo? Pronto. Ele Beleza. trata, né, do serviço sacerdotal, né, não mais segundo a ordem de Levi, né, mas fala de cultuar da presença do Espírito Santo. Então, essas são algumas das características desse povo, dessa família. E qual seria esse sacerdócio desse povo hoje, né? Dada a revelação progressiva que a gente vê na palavra, né? Então, Mateus 28, 18 a 20, ele fala qual é nosso sacerdócio, né? Discipular toda a terra. Nosso sacerdócio seria a nossa missão. Então, lembra que eu falei do chamado e da missão, então a gente voltou aqui nesse ponto. E ao fazer essa investigação, digamos assim, eu fiquei bem surpreso, porque a gente já fala muito de discipulado, né? Na verdade, o texto não fala de discipulado, fala de fazer discípulo de todas as nações, né? E não tem palavra que melhor resuma isso tudo do que palavra discipulado. Então, essa é a missão, e o discipulado é o sacerdócio comum de todos os santos, certo? Então, são verdades aí que a gente já conhece, que a gente já tem entendimento, mas que estão se reorganizando, estão se complementando com entendimentos e resgatando, né, tesouros que a gente precisa aí para esse caminho, né? Então, quando a gente fala agora de propósito, o propósito vai ser justamente o casamento do chamado, né? Deus chamando, e a gente respondendo, abraçando essa missão, e o propósito é a união dos dois. O que é isso importante para a gente, né? E entender acerca, o propósito, ele está implícito uma mobilização, ele está implícito uma resposta, né? Então, sai de tua terra, Deus falou, é o chamado de Deus para Abraão. E se Abraão ficasse somente dizendo, rapaz, eu tenho um chamado, Deus me chamou para sair da minha terra, né? E vai abençoar todas as famílias da terra, que bênção, rapaz. E todo domingo ele está repetindo isso, então ele não está vivendo o propósito. Por quê? Porque Deus chamou. E ele precisa abraçar essa missão. E o propósito só vai se cumprir se, ao ouvir esse chamado, eu abraçar essa missão. Então, às vezes, a gente confundiu, né? Pode ter confundido, e está falando do nosso chamado para muitas pessoas, e de não estar vivendo, de fato, o propósito. Por quê? Porque se eu não abraçar essa missão, o casamento não junta, eu vou estar sendo só ouvinte negligente, né? Eu vou estar falando de uma verdade muito profunda, muito verdadeira, mas que não encarnou, não encontrou em mim, né, um espaço para cumprir, né? E percebam, gente, que discipular toda a terra é uma missão que nem Vince, apesar de Vince andar bastante por toda a terra, né? Ele compete aí com gente que vem de rodear a terra aí, mas ele não dá conta de discipular todas as etnias da terra. Então, isso é um propósito tão grande, tão tremendo, que conta com a contribuição de cada santo, que conta que cada um abrace essa missão e, dentro da sua esfera de ação, exerça seu sacerdócio, né? Então, esse é um propósito nobre, porque se eu tivesse um propósito que só eu cumprisse, se Vince tivesse um propósito que ele sozinho desse conta de cumprir, não era um propósito nem eterno, nem divino, né? E ia ser um propósito muito medíocre, né? Por mais nobre que fosse, ele não seria algo inspirador, não seria algo divino. Então, ele conta não só com a contribuição de todo mundo, mas conta também que isso seja transmitido de geração em geração. Então, não somos só responsáveis pela a expressão no mundo e que estamos nesse momento, mas somos também responsáveis que essa missão siga adiante e que mantenha essa chama viva. Agora,
a grande palavra que vem é como, né? Porque se você parar até aí, né, a maior parte das igrejas vai estar 100% de acordo, né? A maior parte dos grupos vai convergir que isso é de fato verdade, é fácil de entender isso dentro da palavra, mas normalmente a gente tem muito problema como aplicar, né? Então, o que a gente aprendeu aí, né, a gente traz esse exemplo aí de comparação da solução divina para a estrutura de Jetro, né? Só para lembrar, quem não lembra, Jetro era o sogro de Moisés, né? Ele era da terra de Midian, que não era um povo pagão, digamos assim, e ele deu um bom conselho, mas não era exatamente a solução divina, né? Então, qual que era a solução divina? Moisés, que encontrou com uma sarça ardente, ele foi capaz de ministrar sobre 2 ou 3 milhões de pessoas, né? Então, esses 2 ou 3 milhões de pessoas foram convidados também, e já não era mais a sarça ardente, era todo o Sinai que ardia em chamas, né? E como não estaria a terra se esses 2 ou 3 milhões não tivessem subido o monte, né? Tem uma situação lá onde o pessoal fala, Moisés, o povo está profetizando, né? Eu mandei parar porque o profeta aqui é você. Aí ele disse que quisera todo o povo profetizasse, né? Então ele não estava nessa condição por querer e não por ter encontrado mais protagonistas. E aí o que é que acontece? Ele entra no loop aí de 40 anos de deserto, né, e toda aquela confusão, e vem Jetro e dá um conselho que parece ser eficiente no momento, né? Ele coloca Moisés, chefe sobre 1.000, chefe sobre 100, chefe sobre 50, chefe sobre 10, e assim eles tinham organizado todo o povo de Israel. Essa é a estrutura piramidal que a maioria das organizações, empresas e tudo trabalham hoje, digamos assim. Então, ela não é profana, maldita, digamos assim, mas ela não é o que está no coração do Senhor. E se a gente observar em Números 11, 14, aquela estrutura que era assim se tornou aqui, né? Como vocês estão vendo na imagem aqui, que todo Israel, mesmo com essa estrutura, se tornou um peso para Moisés. E Moisés fala em Números 11, 14, esse povo é pesado e ele estava só. Então isso levou à exaustão e solidão. E assim tem muita gente se encontrado hoje nessa caminhada cristã aí. Então, o como importa, sim. Então, se o como importa, vamos ao nosso cabeça, né, o nosso rei. Como Jesus começou? E o interessante é que Jesus não começa com os 12 discípulos. João 1, 37 a 38, 2 discípulos seguiram a Jesus, e Jesus disse, vinde e vede. Então, às vezes a gente não dá, a gente sabe disso, mas às vezes a gente não dá valor, né? Tudo começa com relações pessoais, né? Tudo começa com nesse vinde e vede. Claro que tem ensino, claro que tem doutrina, claro que tem a riqueza do corpo, né? Mas Jesus, tendo poderoso, sendo, né, mesmo esvaziado, tendo todos os seus dons, sendo filho de Deus, ele foi tentado, inclusive, a manifestar o reino de formas não agradavam o Pai, né? Então, se ele se lançasse ali do pináculo do templo, né, todo mundo ia reconhecer ele como divino e ele ia inaugurar o reino mais de uma forma que não era a que Deus tinha no seu coração. Então, Jesus começa com esses 2 discípulos, e eles seguem, né? E vão se juntando mais 2, e se vai montando a comunidade do reino. E aí começam os 12 discípulos. E se você pegar o versículo de Atos 1, 13, você vai observar que Lucas apresenta os discípulos em grupos e ligados pela conjunção, né? Pedro e Tiago. E esse e Tiago, ele está no original grego.
né? João e André, Filipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, Simão e Judas. Então, a unidade básica do corpo não era uma pessoa, e sim 2 ou 3. Por quê? Porque isso aponta para a Trindade. Então, percebam que, desde o propósito, né, a gente viu que em Efésios o propósito está participando o Pai, o Filho e o Espírito Santo, né, até as características dessa família, que ela tem relação com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Então, essa pluralidade aponta para a essência de quem Deus é, né, o Deus Pai, o Deus Filho, que não essa união e amor, eles estarem de acordo com um único propósito. Então, por isso que tem aqui o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, essa é a expressão humana que Deus decidiu ser reconhecido por essas unidades básicas, 2 ou 3, né? Então, o próprio casamento também é uma expressão divina, onde 2 estão aí de acordo, né? Então, a gente começa com 2 ou 3, chega a 12, né? Jesus envia os 12, as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mais na frente, Jesus envia os 72, né? Tem 70, 72, tem algumas versões. E se a gente começar a observar, há uma progressão geométrica que de 72 a gente, né, se eles multiplicando nessa proporção, chega a 504. Desses 504 chegam aos 3.000. Então, percebam que são números bem conhecidos também, né? 72 foram os que foram enviados às nações, 504 foram os que testemunharam Jesus ressuscitado, e os 3.000 foram que foram batizados depois do discurso de Pedro. Então, olha que poderoso, que interessante. Não foi o discurso de Pedro que converteu os 3.000 e teve que discipular, né? Porque isso arremete à estrutura de Jétro. Não tinha Pedro para 3.000. A igreja, enquanto ainda cuidada por Cristo, ela estava se conectando, ela estava exercendo, né, seu sacerdócio de forma plural, digamos assim, e ela foi crescendo de forma orgânica. Então, imagina que o seguinte, que os 504 tinham que batizar o 3.000. Já era diferente de Pedro batizar 3.000, ou então dos 12 batizarem 3.000, né? Então, já havia um corpo, né, que ia cuidando, que ia conectando e alimentando, que ia exercendo seu sacerdócio, que era discipular todas as nações da terra, né? Então, mais para frente, Paulo, né, em sua carta a Timóteo, fala dessa questão das 4 gerações, né? Então, Paulo, que fala a Timóteo, né, para encontrar homens fiéis capazes de transmitir a outros. Então, além da pluralidade no presente momento onde a gente está, então, ainda há uma preocupação de que isso seja generacional, né? E o que acontece? Nós não estamos sozinhos e desequipados, né? Da mesma forma que o propósito nasce na Trindade, né? Que a Trindade reflete a identidade, reflete a identidade nos 2 ou 3, né? Da mesma forma que Jesus recebeu lá os presentes, né? Ouro, incenso e mirra ali, a Trindade também abençoa a igreja, né? Com os 5 dons pessoais, né? Que a Bíblia fala que são dons de Cristo, que Cristo concedeu dons à igreja, né? Os homens dons. Os 7 dons motivacionais, né, que Deus repartiu, segundo lhe aprove, né, as referências estão aí, e os dons espirituais, os 9 dons que a Bíblia fala que o Espírito concede dons conforme lhe aprove. Então, existe toda uma estruturação para que esse propósito seja cumprido, né? Trabalhadores com habilidades e com ferramentas, né? Cada um aí pegando na massa, exercendo seu sacerdócio. E qual era a intensidade e a frequência que isso tudo acontecia, né? Então, se a gente pegar na lei Levítico, né, o serviço sacerdotal, ele falava o seguinte: o fogo que está sobre o altar arderá nele, não se apagará, mas o sacerdote
acenderá a lenha a cada manhã. Então, o sacerdote tinha que botar o fogo lá, acender a lenha toda manhã. E se vamos para um texto bem conhecido nosso também, em Atos 2, ele fala que perseveravam todos os dias no templo, partindo pão de casa em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus, caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam de se salvar. Então, a intensidade e frequência que a gente observa era algo dia a dia, não era algo de fim de semana, não era algo... Né? Então, era um estilo de vida onde isso importava, eles estavam conectados, esses grupos de 2 ou 3, né? Partiam pão, estavam em comunhão, perseveravam na doutrina, né? Não era só o come-come, né? Existia o chiclete que unia tudo isso, era a doutrina dos apóstolos. E aí a gente vê em Hebreus, né, um conselho do autor de Hebreus, que fala: vede, irmãos, que nunca haja em qualquer coração mau e infiel, para ser apartado do Deus vivo. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Então, a instrução apostólica para nós, né, no tempo que se chama hoje, é que todos os dias estejamos exortando uns aos outros. Então, quando Deus pergunta para Caim, Caim, onde está Abel? Né? E aí ele responde: acaso sou tutor do meu irmão? Não tenho a resposta, né? Mas sim era. Né? Somos responsáveis uns pelos outros, né? Então, somos, e aqui temos a nossa comissão não é só de conquistar novos, né? É de manter os que estão também nesse caminho, né? Então, e mais na frente, ele fala: e consideremos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, mas admoestando-nos uns aos outros, tanto mais quanto vede que vai se aproximando aquele dia. Então, além da questão de intensidade e frequência ser diária, a gente vê a questão do uns aos outros, né? Se você for fazer um exercício de devocional e pegar na Bíblia aí, toda vez que a Bíblia fala dos uns aos outros, né? Então você vai ver a riqueza de coisas que a gente pode fazer no corpo, né? Perdoar, amar, servir, né? Exortar. Então tem um trabalho conjunto aí. Então, o último slide aqui vai fazer o resumo aí de tudo isso que a gente viu, né? Então, Deus quer ter uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus? Quer. Mas para quê, né? A fim de proclamar, né, as virtudes. Então, ele quer que essa família revele aqui na terra sua glória e virtude. Então, ela só vai atingir o propósito se, ao entender seu chamado, ela embarcar nessa missão. Então, tem que entender o chamado e abraçar a missão. Qual é essa missão? Nosso sacerdócio, né? Então, Jesus é o cabeça, ele pensa, nós somos seu corpo e fazemos, né? Então, quando Jesus quer usar suas mãos, somos suas mãos. Quando Jesus quer andar, somos seus pés. E o que é esse discipular, né? Esse discipular é edificar uma família para o Pai, um corpo para o Filho e um templo vivo para o Espírito Santo. Como fazemos isso? Né? Organizando para que cada santo possa exercer seu sacerdócio. A gente não pode estar numa estrutura piramidal onde a gente só consome graça de Deus através de um irmão abençoado, né? Mas nós também temos que ser dispenseiros da graça de Deus. Então, a estratégia que a gente vê Jesus utilizando é conectando aí os discípulos entre 2 ou 3, onde eles são responsáveis uns pelos outros, né? Então, ele organiza os trabalhadores, ordena os trabalhadores, né? Capacita eles com habilidades e ferramentas, né? E tudo isso, né, no relacionamento, né? Para cima, para dentro, para fora, né? Para cima, relacionamento nosso com Deus, né? Para dentro, relacionamento entre os irmãos da igreja, e para fora, no sentido de evangelização e resgate, né? Então, embora eu apresentei somente aqui
Mas você vê que todo o contexto do que foi apresentado trata nesses 3 níveis de relacionamento, né? Para cima, para dentro e para fora. Então, é isso. Não sei se